Bem, vamos falar agora de direito empresarial, tratando do empresário. Mas o que é o empresário? Quais são as características desse empresário? Então, a gente tem que se aprofundar no empresário. Nosso roteirinho, temos aqui o tema empresário, conceitos e características, a legislação pertinente. Aqui eu já faço até um recorte 966 ao artigo 980. Esses, vocês podem dar uma lida, tá? A gente está falando aqui de 14, 15 dispositivos, de uma leitura mais rápida. Bem, qual é o conceito de, de empresário? O conceito está no artigo 966 do Código Civil. E aqui, gente, se atentem que nós não temos o conceito de empresa, mas temos o conceito de empresário. Se a gente sabe que a empresa é a atividade do empresário, a gente consegue também trazer o conceito de empresa, tá? Bem, o que é o empresário? O empresário, ele é um sujeito de direitos, que exerce, e aqui os grifos são os pontos mais importantes, que exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. Olha aqui, os três pontos importantes. Profissionalmente, atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. Vou tratar aqui de cada ponto desses, tá? Primeiro, ponto da atividade profissional. E aqui eu vou falar do Fábio Lua Coelho, tá? Aqui tá FUC. Tomei a liberdade aqui de abreviar o nome do Fábio Lua Coelho para facilitar nossa compreensão do slide, tá? Bem, profissional refere-se a pode ser dividido em três partes. Habitualidade. Bem, lembra a habitualidade. Vamos pensar o seguinte: para você ser empresário, você tem que realizar atividades de forma habitual. Se você vende seu carro, vende seu apartamento, você não é empresário, que você vendeu uma vez. Agora, se você passa a comprar e vender carros, a ser um revendedor de veículos, você passa a exercer essa atividade de forma habitual. Portanto, você passa a caracterizar-se como empresário. Aí você me pergunta, então o empresário é aquele que exerce aquela atividade todo dia. Empresário é aquele que exerce a sua atividade pelo menos com uma periodicidade semanal. Pelo menos toda semana ele está exercendo, ou então todo mês. Não, tem que analisar no caso concreto. Por quê? Eu acho que eu não contei isso. Eu, por exemplo, sou de Salvador, da Bahia. Em Salvador, na Bahia, você tem empresários que atuam só no carnaval. Se você for dono, por exemplo, do bloco do chiclete, que não tem mais chiclete, de Bel, de Ivete, essas pessoas são empresárias. Elas exercem a atividade de organização de um bloco de carnaval, de um camarote de carnaval, de forma habitual, todo ano, durante o carnaval em Salvador. Ou então no Rio de Janeiro, um camarote na Sapucaí, ou então, vamos imaginar, quem mora em cidades que sejam turísticas e que tem um período específico de turismo, um dono de restaurante que abre 3 meses durante o verão. Esses sujeitos são habitual. Então, não confundam a habitualidade com a permanência definitiva, com realizar a atividade todos os dias, ou então a ideia de periodicidade mínima. Pode ser habitual, realizando a atividade uma semana no ano, tá? Pessoalidade. Por quê? Porque quem exerce essa atividade é aquele sujeito. Daí que, por exemplo, quem exerce a atividade de venda e refino de petróleo é a sociedade Petrobras. É aquela sociedade que exerce. O sócio não está exercendo aquela atividade. Não é em nome do sócio. Daí que a pessoalidade vem da ideia de que aquela sociedade é quem está exercendo a atividade. O empresário é quem exerce aquela atividade. Aquele sujeito que pode vir a ser beneficiado pela atividade, ele não é empresário, porque ele não a exerce.
e o monopólio das informações. O empresário pode ser a sociedade, pode também ser uma pessoa, vamos dizer, a pessoa que vê, o microempresário que vende pipoca na rua. Ele tem o monopólio das informações. É ele que sabe onde ele vai comprar o milho, onde ele vai comprar o óleo, onde ele vai comprar a barraquinha, qual o valor que ele vai vender a pipoca, como é que faz a pipoca, quem é que costuma comprar essa pipoca. Então, esse sujeito tem que ter esse monopólio das informações, tá? Primeiro requisito. O profissional é o mais complicado e que às vezes é mais explorado, tá? Os demais, atividade econômica organizada, tá? Atividade econômica organizada. O que é isso? É a atividade em que estão presentes os fatores de produção e finalidade lucrativa. Olha aqui, tem uma forte relação com o tema anterior. Fatores de produção, a gente ouviu no tema anterior. E finalidade lucrativa é uma das características do direito empresarial, o intuito lucrativo. Então, intuito lucrativo, característica do direito empresarial, aparecendo aqui novamente, fatores de produção, vamos ver no próximo slide. E essa atividade que é profissional e que é economicamente organizada, mas ela é o quê? Não é o quê? É pensar uma atividade? É exercer uma função pública essa atividade? Não. Essa atividade necessariamente é para a produção ou circulação de bens e serviços. Veja bem, aqui é um rol extremamente amplo, tá? Inclusive, para a gente fugir do problema lá dos atos de comércio. Você não precisa ser um comerciante mais. Se você produz ou faz a circulação de um bem e serviço, você é empresário. Daí que um industrial é empresário, ele está produzindo um determinado bem, tá? Agora, se não produz nada, se não circula nada, não é uma atividade empresarial, ok? Bem, os fatores de produção, finalmente, vamos ver eles. São quatro os fatores de produção, tá? Primeiro fator, capital. E capital, primeira coisa que a gente pensa é no dinheiro, mas não é só isso, tá? Que vocês podem entender como patrimônio como um todo. Por exemplo, você tem dinheiro, você tem créditos a receber. Você tem bens que têm potencial valor econômico. Trabalho, tá? Além de capital, o empresário, ele tem o controle do trabalho, que pode ser ele mesmo, pode ser o seu João, que tem a barraquinha dele de pipoca, ou pode ser novamente a Petrobras, que tem contratado diversos profissionais para exercer as suas atividades. Tecnologia. Veja bem, a tecnologia necessária àquela atividade tem que estar dentro do domínio dessa sociedade, ou ao menos ele tem que ter a capacidade de contratar pessoas com essa tecnologia. Novamente, se aplica aos dois casos que eu mencionei. A pipoquinha, que é tecnologia, não é só essa parte mais modernosa, tecnologia pode ser uma coisa simples, como fazer a pipoca. Você tem a sua máquina específica para isso, ou também toda a tecnologia, conhecimento para, por exemplo, extrair petróleo do fundo do mar. E insumos. O controle sobre compra dos insumos, transformação desses insumos também tem que estar dentro do, ah, da esfera de controle do empresário, tá? Da pipoquinha, comprar o milho, comprar o óleo, comprar a eventual bebida que vem ali do lado, tá? Aí são os quatro fatores de produção. Outro ponto importante para vocês, tá? Esses fatores, quem faz caderno aí, anota, porque também é muito cobrado. Bem, espécies de empresário. Gente, eu trago aqui duas espécies de empresário, tá? Tem alguns outros casos, tá? De excepcionais, nós temos as associações esportivas agora, mas os dois principais é o empresário individual, que é a pessoa natural, de novo, o seu João lá da máquina de pipoquinha, ele pode ir lá na junta e começar a falar, olha, eu sou empresário individual e pessoa natural. Não estou criando uma pessoa jurídica distinta, tá? Continua sendo eu, seu João, RG tal, mas eu agora exerço atividade de empresa, eu sou empresário ainda que eu não crie uma pessoa jurídica. Curiosamente, o seu João vai ter CNPJ. Olha que interessante, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Mas a pessoa física pode ter CNPJ? Pode, por questões tributárias.
o CNPJ ganhou tanta importância, tantas funções além de ser um mero cadastro de pessoa jurídica, que hoje quem não é pessoa jurídica tem CNPJ. Por exemplo, o empresário individual. Vou contar para vocês uma coisa que provavelmente não se- é capaz do professor de civil de vocês contarem. Condomínio. Condomínio, você mora num prédio aí, tem um condomínio, ele não é uma pessoa jurídica, ele é um ente despersonalizado, mas ele tem CNPJ, tá? Então, cuidado. Se vir na sua prova empresário individual não pode possuir CNPJ, é falso, ok? E nós temos as sociedades. Sociedade tem 8 sociedades para dar e vender. Assim, se passar no Congresso Nacional 3 meses, cria uma nova sociedade hoje em dia, tá? Então a gente vai ver sociedades. Mas para aproveitar aqui, fazer uma relação lá com os perfis de Askin, e pelo amor de Deus, gente, não vamos confundir esses conceitos. Eu trouxe uma série de observações, né? Primeiro, e aqui, gente, vou relacionar com os perfis de Askin, tá? Primeiro, sócio não é empresário. Sócio não é empresário. Isso por vários motivos. Primeiro, que são pessoas jurídicas distintas. Sociedade é uma pessoa jurídica e o sócio é uma pessoa natural ou pode ser uma pessoa jurídica. Uma pessoa jurídica pode ser sócio de outra pessoa jurídica. Mas quem exerce atividade é a sociedade. Isso pode parecer relativamente simples, mas tem várias consequências. Por exemplo, eu, como servidor público, como juiz de direito, não posso ser empresário. Mas se eu quiser ser sócio do Banco do Brasil, do Banco Bradesco, eu posso, porque o sócio não é empresário, tá? Obviamente eu não posso exercer uma função de gerência, nada disso, mas eu posso ser sócio de sociedades empresárias. Empresa não é empresário. Empresa, atividade. Perfil funcional de Askin. Empresário, sujeito. Perfil subjetivo de Askin. Observação 3. Estabelecimento empresarial. Aqui se é empresário, é empresarial, tá? Estabelecimento empresarial, que é o perfil objetivo, não é empresário. Qual é o estabelecimento empresarial aqui do curso ênfase? Vamos ver se vocês conseguem raciocinar aí. Qual é o estabelecimento? A plataforma, a marca, as aulas, os senhores, os estudantes, a clientela, as relações com eventuais professores, tá? As relações de confiança criadas, os materiais, tá? Toda a plataforma, sistema de tecnologia, ok? Agora, observação 4, tá? A observação 4 é que sociedade pode ser unipessoal. Isso aqui é meio maluco, se você parar para pensar. Porque o que é uma sociedade? A sociedade, por acepção, é um conjunto de pessoas. Já pensou sociedade de uma pessoa só? Não existe. Bem, no Código Civil hoje existe. Artigo 1052, parágrafo 1º, criou a sociedade unipessoal, tá? Sociedade unipessoal. Inclusive, nós temos sociedades limitadas unipessoais, tá? Vamos ver sociedade limitada mais para frente. Lembrar, relacionar com os perfis de Askin. E a observação 6, que é Eireli, ou Eireli, como você preferir, ela foi revogada. Não sei se algum dos senhores se recorda da Eireli. A Eireli era a empresa individual de responsabilidade limitada. E a Eireli, ela foi revogada. Então, a priori, os senhores podem pensar, então me livrei da Eireli, não preciso saber. Tem uma notícia para vocês, que assim, eu acho até que no Mundial não deveria acontecer, mas já tivemos questões sobre a Ireli após a sua revogação, tá? Então, para que vocês saibam, a Ireli é uma empresa individual de responsabilidade limitada em que uma pessoa natural cria sem precisar da participação da outra, mas ela não é uma sociedade. A responsabilidade é da Eireli, então seu instituidor, seu criador, não responde por eventuais dívidas da Eireli, e para sua criação é necessário que ela tenha um capital social
ter aquele investimento inicial de 100 salários mínimos. Só algumas informações para se perguntarem para vocês saberem. Ah, professor, é possível perguntar algo que já foi revogado? É, tá? Eu tenho um caso meu pessoal, eu fiz prova oral para promotor de justiça na Bahia. Prova essa que, inclusive, eu não aprovei, tanto que eu não sou promotor de justiça na Bahia, né? Em que me perguntaram sobre determinado tema sob a ótica do Código de Processo Civil de 2015. E essa prova foi 2018, 2019, tá? Então, assim, não que eu quero criar pânico aqui, mas em relação a determinados institutos que são relevantes e que teve uma revogação recente, vale a pena ter uma visão específica, tá? Só para deixar essa questão na minha prova, eu errei, mas pelo menos nesse bloco eu aprovei, tá? Então, não é isso que vai ter sua aprovação ou não, mas é bom ter uma noção básica sobre esse tema também. A gente falou da junta comercial no tema anterior. E há um questionamento que o empresário, com base na teoria do empresário, ele é empresário quando exerce a atividade econômica organizada para a produção ou transmissão ou circulação de bens e serviços, mas ah, ele tem uma obrigação de realizar a sua inscrição de empresário. Daí que o empresário individual tem que ir lá registrar. A sociedade empresária, ela tem que levar o seu contrato social ao registro. Daí que o artigo 967 define, é obrigatória a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis da respectiva sede. Esse registro público de empresas mercantis da respectiva sede é a junta comercial do Estado, tá? E esse registro tem que ser antes do início de sua atividade. Ah, e se não registrar, deixa de ser empresário? Não. Nosso conceito não existe o registro, mas nós temos consequências. Quais são essas consequências? Responsabilidade limitada. Se você cria uma sociedade limitada, aquela que os sócios não respondem além do capital social da sociedade, além do patrimônio dessa sociedade, mas se ele não levou a registro, os sócios vão responder de forma ilimitada. Você não pode pedir recuperação judicial. Você não pode pedir falência. Você não pode participar de licitação. E você não pode abrir conta em banco, tá? Até porque para criar conta, para abrir a conta em banco, você precisa desse registro. Ah, professor, mas esse registro é o quê? Qual a natureza jurídica desse registro? É o quê? Natureza jurídica. Banca de concurso adora perguntar natureza jurídica, não mais de prova discursiva. O registro, natureza jurídica de quê? Aí você me pergunta, mas natureza jurídica, mais ou menos o que é isso? Olha, aqui a gente pode falar natureza jurídica declaratória, constitutiva. Ser, é, ser levado a registro o contrato social de uma sociedade cria a sociedade empresária? Não, porque a gente viu no conceito que o empresário é empresário por exercer aquela atividade. É um um parâmetro subjetivo e informal. Daí que o registro ele é declaratório, ele declara a condição de empresário e aí vai deixar de ter as penalidades, mas ele é declaratório, tá? Mas deixem aí na cabeça de vocês um asterisco, porque nós temos uma exceção, agora nós temos duas exceções, que é o do rural e a das associações desportivas, tá? O rural e essas associações desportivas, como regra geral, eles não são empresários. Só passam a ser empresários quando é levado a registro na junta comercial. E, gente, para terminar aqui, eu trouxe uma distinção que alguns autores trazem sobre sociedade irregular, sociedade em comum e sociedade de fato. O que é a sociedade irregular, né? Sociedade, lembrar. Sociedade, aqui a gente está falando de sociedade empresária, que nós temos
duas, três pessoas, ou até mesmo um agora, no caso da sociedade unipessoal, que se juntam para criar uma nova pessoa jurídica. Mas nós podemos ter uma sociedade, ah, uma sociedade, nós podemos ter, no caso, sociedades que não cumprem todas as suas formalidades. A primeira é uma sociedade irregular. A sociedade irregular é aquela que foi feito o seu registro, mas no decorrer do tempo houveram alterações que não foram registradas. Então a sede era em Salvador e houve uma transferência de sede para Feira de Santana, tá? Que é uma outra cidade grande na Bahia. E não registrou. Daí que essa sociedade, em que pese tem o registro, ela passa a ser irregular, porque uma mudança relevante não foi averbada na junta comercial. Nós também temos a sociedade em comum. A sociedade em comum é uma sociedade que ela não foi levada a registro e que duas ou mais pessoas se juntaram entre si para realizar determinada atividade. Daí que, na sociedade em comum, nós não temos exatamente uma separação dos patrimônios, tá? O que nós temos é, na prática, duas pessoas que estão exercendo a sua atividade e respondendo entre si, tá? A gente vai tratar até de forma mais detalhada também de sociedade em comum na aula posterior. E nós temos a sociedade de fato. A sociedade de fato é quando as pessoas se reúnem, fazem tudo certinho, criam um contrato e eles vão levar a registro esse contrato, mas eles não levaram ainda. Se eles realizarem determinado ato nesse período e eles levarem a registro o contrato em até 30 dias, esse registro vai retroagir, tá? E daí não vai ter sido cometido uma irregularidade. Se atentem que o fato desse registro retroagir até 30 dias não afasta o artigo 967, que a gente viu antes. O artigo 967 diz, olha, tem que registrar antes do início de sua atividade. É obrigatório. Mas dê uma colher de chá. Depois, nós temos a norma do DREI, por exemplo, que é um departamento que unifica as normas da junta comercial, permitindo essa retroatividade de 30 dias. Bem, questão aqui para a gente terminar esse tema, tá? Vamos lá. Questão essa de 2022, concurso para Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, outro concurso, inclusive, que 2022, não faz tanto tempo assim, mas nós já temos já pessoas sendo chamadas, então até uma amiga minha que foi chamada agora e que era uma colega aqui no Rio de Janeiro, voltou para casa, né? E aí, gente, essa questão, ela é uma questão até que tem uma questão curiosa que pode levar a engano, tá? Questão Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 2022. No âmbito do direito da empresa, é correto afirmar que, vamos lá, o empresário exerce uma atividade econômica que deve ser entendida como sinônimo da busca de superávit. Olha, até faz um pouco de sentido, mas é diferente do que está lá no Código Civil. E busca de superávit não é só isso, né? A atividade econômica que a gente fala não é só a busca de superávit. Ela é organizada, a gente falou dos fatores de produção. Então, assim, ele até tenta puxar ali para o intuito lucrativo, mas nessas provas a gente tem que ter até um pouco, às vezes até de malícia para ver, olha, tá tentando te enganar aqui. Você até vê uma relação, mas não é o conceito que está no Código Civil. O conceito é uma atividade econômica organizada. Quando a gente fala de econômica organizada, a gente fala dos fatores de produção e o intuito é lucrativo, não é de superávit, tá? Então, aquela coisa. Se eu estou numa prova aqui, eu faço o asterisco e falo, olha, a priori pode ser que seja essa, mas não tenho certeza. Tem muita coisa diferente. Letra B. As atividades intelectuais de natureza científica, literária, artística, bem como as rurais, nunca serão empresários. A gente vai ver isso também na aula de hoje, mas lembra que eu já falei para vocês que o rural, se levar registro, passa a ser empresário. Então a B é falsa, tá?
Letra C. Conforme o Código Civil, é obrigatória a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis da respectiva sede antes do início de sua atividade. Pronto. A C é o artigo 967. Portanto, se a A você está em dúvida, a C, leu o dispositivo, está correto, tá? Letra D, isso aqui a gente vai ver ainda também. As sociedades cooperativas normalmente não são empresárias. Aqui está falso, por quê? Porque elas nunca serão empresárias, tá? Cooperativa nunca será empresário. E empresário exerce uma atividade organizada, entendida como a estruturação de dois elementos apenas: mão de obra e capital. Olha lá os fatores de produção que a gente falou. São quatro. Cadê o insumo? Cadê a tecnologia? Não está aqui. Né? Com isso, a gente termina nosso resumo da aula. Falamos do conceito de empresário, dos fatores de produção cobrado na questão que a gente viu agora. Falamos um pouquinho de espécie de empresário, temos a sociedade, o empresário individual, e falamos do registro do empresário. Tem que fazer o registro na junta comercial, registro que tem natureza jurídica declaratória como regra geral.